Então, vou retomar a segunda parte da aula do intervalo. O intervalo era para ter acabado 6h30, acabou 15 para as 7. Não estou falando aí com o público, isso aí ninguém perdeu nada, porque a gente começou mais tarde e ficou falando de futebol, da Copa do Mundo, né? Hoje teve o jogo da Argentina com a Croácia e a Argentina perdeu de 3-0 e a gente estava comentando isso. A segunda parte da aula está começando agora, 10 para as 7, vamos até 7h30. Então, vamos voltar aqui, queria chamar a atenção por duas coisas. Quando presta atenção no caderno, olha, só para ver o sinal da equação de campo, eu queria chamar a atenção para uma coisa da conservação da energia. Peraí, eu acho que você copiou ela aqui. Dmi, está aqui, Dmi mais vertical. Tinha essa equação aqui. As equações de Maxwell em forma covariante, né? Dmi é mini, aí aqui o vetor de fundo, a quebra de Lorentz, F til mini igual a J. Vamos fazer aquele famoso passo a passo para estudar como é que se diz, a conservação da energia do momento, ver a relação desse Vmin, esse vetor de fundo da anisotropia com a conservação da energia do momento, para depois, quando a gente for falar do áxion, poder falar da relação áxion-fóton na troca de energia. Vamos fazer o seguinte, a gente pega essa equação aqui, como a gente faz sempre, e contrai com o F∝. Somente queria fazer perguntas depois para mim. F∝, F∝, mais Vmi, F til mini, F∝, igual a Ji, F∝. Vamos fazer assim. Então, só estamos contraindo. Nós vamos tirar uma lei, uma equação de continuidade daí, que vai dar a lei de conservação de energia do momento do campo, e vamos ver o papel do vetor de fundo. Então, esse termo aqui a gente pode escrever assim, Dmi, F∝, vezes F∝, tudo dentro da derivada. E aí agora a gente subtrai da derivada desse, menos F∝, Dmi, F∝. Aqui, esse termo aqui, a gente tem uma igualdade. F til mini vezes F mi, pode escrever, é uma igualdade aqui que a gente já deduziu em outros cursos, mas que é sabida, F til mini vezes F mi rho é a mesma coisa que menos 1/4 do delta mi rho, aí o produto escalar de F til por F. Aí os dois índices contraídos, F til alfa beta, F alfa beta, esse termo aqui. E esse termo aqui, mais, não, igual a J∝ F∝. Vamos fazer aqui agora, nesse termo aqui, a gente pode fazer uso das identidades de Bianchi, que elas estão valendo. Dmi, F∝, eu posso escrever como se menos Dmi, F∝mi, menos Dρ, F∝mi. Então vamos jogar isso nessa equação. Então esse primeiro termo aqui já está numa boa forma de equação de continuidade. Eu já consegui criar a derivada, né, de uma quadriderivada de uma grandeza que é um tensor, F∝mi ρ. Então o tempo já está bom. Vamos pegar esse segundo termo agora e escrever assim, menos, aquele segundo termo vai ficar mais F∝mi, Dmi, F∝mi. É esse termo aqui. Estou substituindo essa identidade de Bianchi aqui. Dmi, F∝mi, mais F∝mi, Dρ, F∝mi. Então esse termo aqui veio da substituição aqui das identidades de Bianchi. Ficaram dois termos positivos. Depois veio esse termo aqui, menos 1/4, Dρ. Eu vou usar o delta de Kronecker aqui, vai ficar Dρ F til F. Igual a J∝ F∝. Tá. Esse termo aqui agora, esse termo aqui já está bom, já dá uma equação de continuidade. Ó. É F∝mi derivada F∝mi. Então eu posso escrever esse termo como sendo Dρ
de um meio do F mi, F mi. Então já está sob a forma de uma equação de continuidade. Esse termo aqui, nós podemos fazer de novo esse truque. Escrever como a derivada de um produto, dmi, F mini, F comi, e subtrair de dni, F mini, F romi. Estou usando essa identidade aqui. Escrevo esse termo F derivada de F como a derivada do produto menos a derivada do primeiro. Deixa eu apagar. Então, a gente ficou então. Primeiro, então, vamos juntar. Esse primeiro termo aqui já está legal. Já é uma equação de continuidade. Depois esse termo aqui também já está pronto. Vou botar aqui no meio, no F2, né? Meio de F ao quadrado. Esse termo aqui, vamos colocar logo aqui também. Esse aqui, tá. Agora tá bom, tem que desenvolver esses dois termos aqui que eu esqueci. Então agora pulei, né? Então esse termo aqui nós já colocamos lá. E esse aqui também já colocamos lá. Vamos colocar esses termos agora aqui. Mais DI. O F. I, F por I. E agora, esse termo aqui, ó. Esse termo aqui, eu posso trocar esses dois índices. Posso botar aqui mini. E boto aqui um sinal mais. Aqui eu posso usar as equações de campo, as equações de máximo. Dni, F de mi é igual a J mi. Então aqui eu vou fazer o seguinte, vou usar as equações de campo aqui. Vai ficar mais Dni, F mi é J mi, menos V mi F til Dni F til mi. Usei aqui as equações de campo. Estamos usando uma informação on-shell. As equações clássicas de campo estão sendo usadas aqui. Então fica Jmi menos Vmi F til mi. Tá legal? Vezes F romi. Igual a Ji F mi. Tá. Então vamos ver o seguinte, vamos começar a ver que tem muitos termos aqui. Vamos olhar, por exemplo, esse termo aqui. Então tá. Esse termo aqui. Então esse termo aqui eu vou poder fazer a mesma coisa que eu fiz aqui com esse. Ó. Bom, vamos botar. Esse termo aqui eu vou jogar para lá. Jmi F romi. Então vou trazer esse termo aqui para o lado de cá. Vem para cá, menos Jmi F romi. Mas observe o seguinte, eu posso trocar o mi com rho aqui. Então vai ficar um sinal mais. Então só lembrando, esse termo aqui transitou para o lado de lá com sinal menos. Mas aí eu troquei esses dois índices, voltou a ser sinal mais. E aí ficou igual a esse termo aqui. Então posso esquecer esse termo aqui, posso botar um fator 2 aqui. Aqui, ó, esse termo, ele é mini, esse termo só depende de rho. Esse termo aqui também, só tem o índice rho. Vou trocar mi com ni nesse termo. Onde tem mi, eu vou colocar mi. E onde tem ni, eu vou colocar ni. Olha lá, então está ficando parecido. Agora, isso aqui é F mi, isso aqui é F mini, isso aqui é F roni, isso aqui é F rho. Então eu troco mi com ni aqui, e troco mi com rho aqui, não ganho nenhum sinal extra. Então esse termo aqui, trocando os índices, ele me dá um fator 2 aqui. Tá?
legal. Esse termo aqui, ó, vamos usar aquela identidade que a gente usou. Esse termo aqui eu posso escrever como VI, F til NIMI. Tem sinal menos aqui. Menos VI, F til NIMI. Mas agora aqui eu tenho F mi rho. Eu vou botar um sinal mais, então. Troquei a ordem desses índices aqui. O F mi rho. Agora eu vou usar aquela identidade. Isso aqui eu conheço. É menos 1/4 do delta mi rho VI F til F. Então vai ficar menos 1/4 de V rho F til F. Então esse termo aqui se junta com esse, vai dar um fator menos meio. Só trocando isso. Quer dizer, a identidade que eu estou usando aqui, que não é imediata, mas é fácil, derivar essa aqui. F til mi alfa. F alfa ni é menos 1/4 do delta mi ni F til alfa beta F alfa beta. Quer dizer, contraindo esses dois, então é o que eu estou chamando de F til F. Estou chamando disso aqui. Esse termo aí, esse eu usei duas vezes aqui. Muito bem. Então esse termo aqui desapareceu. E ficou esse menos meio. Então agora a gente tem fator 2 aqui, que eu posso tirar. Tem esse fator 2 aqui que vai ficar 1/4. Tem esse fator 2 aqui que vai ficar 1/4. E tiro esse 2 aqui. A gente está ganhando aí uma equação de continuidade. Vamos só, um terminho que está faltando para ficar bem categorizado como equação de continuidade é esse termo aqui. Não tem derivada nenhuma nele. Tem esse termo assim, ó, V rho F til F. Mas vamos escrever esse termo corretamente. Olha, ele é V rho epsilon, então F til, vamos botar assim, alfa beta, F alfa beta. Eu posso escrever, então, V rho, vou botar os epsilons aqui. Quem é F til alfa beta? É o meio do epsilon, alfa, beta, gama, delta, F gama, delta, vezes F alfa, beta. Estou usando a definição do dual. Agora, vamos usar, por exemplo, esse termo aqui. Isso aqui é D alfa a beta menos D beta a alfa. Como ali eu tenho antissimetria em alfa beta, quer dizer, se eu pegar esse termo vezes isso e esse termo vezes isso, dá a mesma coisa com o fator 2. Então eu posso esquecer esse termo aqui e vai dar duas vezes esse termo aqui, vai cancelar esse meio. Então aqui eu posso escrever D alfa beta. Então, esse termo pode ser transformado simplesmente nisso aqui, D alfa. Agora, esse termo aqui, eu posso escrever ele todo dessa maneira. Lembrando que o V pode depender do X. A gente pode escrever esse termo da seguinte maneira. D alfa do epsilon alfa beta gama delta V rho F gama delta vezes a alfa. Botei tudo dentro da derivada. Agora, menos a derivada atuando no V. Então vai ficar menos D alfa V rho. Epsilon mini, epsilon alfa beta, gama delta, F gama delta, pegamento da derivada atuando aqui, F gama delta a alfa. Certo? Primeiro termo aqui. Peguei a derivada do todo. Estou subtraindo a derivada desse. E agora tem que subtrair da derivada atuando no V, no F. Mas quando essa derivada atuar no F, eu vou ter D alfa F gama delta. Alfa gama delta. Eu vou ter a identidade de Bianchi. Então o termo que eu iria subtrair aqui seria epsilon alfa beta gama delta. V rho. D alfa F gama delta. A alfa. Aqui é a beta.
Esse termo aqui é zero porque eu estou produzindo aqui a identidade Bianchi. Alfa, gama, delta, alfa, gama, delta. Esse termo não tem. Muito bem, ficou esse termo aqui. Então, aqui, esse termo aqui, então tudo isso aqui é igual. Então agora eu posso pensar o seguinte, ó. José, Oi? desculpa, ali não é a beta. Aqui é a beta. Obrigado. Agora, epsilon alfa, gama delta. Esse F gama delta, isso aqui está me dando o dual. Está me dando duas vezes o dual F til alfa beta. Então isso aqui está dando duas vezes D alfa, V rho, F til alfa beta. Ó, F til F. Porque olha só, esse cara aqui, ó, se junta com esse aqui e me dá duas vezes o dual F til alfa beta. V rho a alfa. José, desculpa, esse termo é zero, esse último. É pela identidade Bianchi. Alfa, gama, delta, alfa, gama, delta. Produz a identidade Bianchi. Beleza? Então ficou a derivada. Aqui fica F rho, F til alfa beta, a alfa. Então tá tudo alfa. Tem alfa demais aqui. Estou toda hora botando aqui é beta. O tempo todo aqui é beta. Perdão, o tempo todo aqui é beta. Aí ficou, tem que ser tudo só pode ter índice rho nessa equação. Então rho, alfa, beta, gama, delta. Tá certo? Então aqui ficou a Então vamos lá. Então, esse termo aqui, e aí agora menos esse termo aqui, menos a mesma coisa aqui, ó, gama delta. Esse 2 vem da definição. Né? Vem toda a definição do dual. A mesma coisa que vai dar um fator 2, menos 2, D alfa V rho, e aqui F til, duas vezes, por causa do dual também, F til alfa beta, a beta. Perfeito. Deixa eu apagar isso aqui. Então, esse termo aqui, a gente pode transformar também, esse termo aqui, menos um quarto disso, então vai ficar. Onde é que eu estou? Daqui subir para cá, não foi isso? Daqui subir para cá. Então, eu tenho que multiplicar por esse menos um quarto. Menos um quarto, V rho F til F. Então, quando eu multiplicar por menos um quarto, aqui vai ficar menos um meio, e aqui vai ficar mais um meio. Então, esse termo aqui, deixa eu passar isso aqui. Então, esse termo aqui, então a gente ficou com o seguinte: 2 dmi, F mini, F mini, dmi, F mini, F mini, mais V rho, um quarto de F2, né? Tá, aqui agora menos um quarto disso aqui deu menos um meio de alfa, V rho, F til alfa beta, a beta. Esse termo. E depois esse termo aqui, mais um meio. Aí aqui está entrando a derivada no fundo. De alfa V rho. F til alfa beta. Então esse termo aqui. Esse desdobrou em dois. E aí do lado direito, nós temos JI F mil rho. Acho que eu não esqueci de nada, né? Então a gente está com uma equação de continuidade bem formada, exceto esse termo aqui, que eu posso jogar para o lado direito, porque é um termo que não está na equação de continuidade. Isso tudo aqui é derivada. Então esse termo aqui eu vou trazer para o lado direito com sinal menos. Então ele vem para cá com sinal menos e aqui fica mais. Então olha só, vamos ver aqui, eu posso escrever esse termo aqui. Isso aqui é um dmi de um objeto que é mi rho. Esse aqui tem rho. Então eu posso escrever esse termo aqui como sendo dmi, um quarto, delta mi rho, F2, para poder fatorar um dmi. Aqui
Aqui é a mesma coisa. Eu posso pegar esse termo todo aqui, ó, escrever como se eu chamar o alfa de mi. Então vai ficar mais, vai ficar menos, menos dmi, chamar esse alfa de mi. Aí aqui no meio, eu posso botar mais dmi, e boto menos no meio, de Verrou, F til mi beta a beta. Então está bem dentro da equação de continuidade. E aqui nós temos, vamos dizer, o famoso termo que vem de Marx, que é o termo de dissipação. É a troca de energia do campo com o gerador do campo. E aqui um termo que depende exclusivamente do fundo. Quer dizer, se o vetor for constante, a gente não tem esse termo aqui. Se o vetor de fundo for constante, esse termo não tem. Mas agora esse termo, se o vetor de fundo for constante, não for constante, eu tenho um termo que está quebrando a conservação. Porque o que eu espero que eu tenha do lado esquerdo é uma equação, é uma grandeza conservada. Então eu estou colocando essa equação sob essa forma aqui. DI, θ, mi, rho, igual a J mi, F mi, rho, que está contando como um termo que a gente vai ver depois, que é o termo de dissipação. E aqui um termo que é menos 1/2 do d alfa, Verrou, posso até botar aqui dmi, Verrou, F til mi, aí, estou só trocando isso, está renomeando isso. Então eu chamei o alfa de mi, deixei o Verrou, ficou Verrou, e chamei o alfa de mi e o beta de mi. Então esse termo aqui é o termo que está dando conta, vamos dizer, da não conservação da energia do momento do campo. Então o tensor de energia e momento do campo está definido aqui automaticamente. Eu posso dizer que o meu θ em relação a Marx ganhou um termo novo. Eu ganhei um θ mi rho, ele é definido como sendo F mi, F mi rho, mais 1/4 do delta mi rho F2, e esse termo aqui que é menos 1/2 do Verrou F til mi beta a beta. Aqui. Muito bem. Então vamos observar uma coisa interessante. Agora que eu tenho a presença. Esse termo aqui, isso aqui é o termo maxwelliano, que é simétrico em mi rho. Agora, esse termo aqui, ele perdeu a simetria em mi rho. Se eu trocar mi com rho, esse termo aqui não é mais simétrico. Então a quebra da simetria de Lorentz, quer dizer, a presença desse fundo aí, ele está alterando a simetria do tensor de energia e momento. Se a gente tem, vou botar assim, θ mi rho é diferente do θ rho mi. Então, houve uma quebra da simetria do tensor de energia e momento. Vamos ver o que isso significa. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar a componente zero dessa equação. Vamos pegar, então a gente definiu aqui o que a gente acha que seja a grandeza conservada, que deveria ser, que é o tensor de energia e momento. Vamos pegar a componente zero dessa equação. Vou pegar ρ igual a zero. Então eu vou ter dmi θ mi zero. Vamos pegar, como a gente está pegando agora, ρ igual a zero, na equação de continuidade. Então a gente vai ter D0, F00, aqui eu estou pegando ρ igual a zero, mais DI, F, D0, θ
0, 0, mais DI, θ I 0. É esse termo aqui. Igual a JNi, F ni 0. Mas como esse ρ é 0, esse ni só pode ser índice espacial. Só pode ser um índice espacial. E aqui, menos 1/2 dmi V0 F2 mini ani. Então, vamos lá. Θ2. Então, o que a gente entende é que essa equação aqui, esse termo aqui, do ponto de vista do espaço euclidiano, o JI em cima é a própria corrente do espaço euclidiano, o componente I. E o F0 embaixo é menos o campo elétrico. Então, esse termo aqui é aquele famoso termo menos J escalar E. Esse termo aqui é aquele termo de dissipação da interação corrente-campo elétrico. É menos J escalar E. Que é quando a gente diz, o campo ele perde energia sob a forma de energia dissipativa, né? Que é o que vai dar origem depois àquilo que a gente chama de efeito Joule. E aqui a gente vai ter menos 1/2, posso ter, quando esse índice aqui for 0, esse mi aqui é 0. Então a gente vai ter ddt do V0, F2 0. Quando esse mi aqui é 0, esse índice aqui só pode ser I. E depois o outro termo que vai ser esse cara aqui ser espacial, menos 1/2 do DI F0, V0, F2 I ni. Então vai poder ficar I 0 a 0, vai ter duas configurações, I menos 1/2 do DI V0, F2 IJ a J. Então a gente fez, abriu todos os índices do lado direito. Deixa eu apagar isso aqui. Então, esse primeiro termo, essa equação aqui, é aquela famosa equação que nós conhecemos, né? Que é a equação de conservação da energia. Então, quer dizer, quando eu peguei a componente ρ, então, quer dizer, ρ é igual a 0. Então, se eu pegar o θ00, então, θ00, que é a mesma coisa que θ00 em cima, que é a mesma coisa que θ00 embaixo, é igual. Então, 0, 0, vai ficar 0i e 0. Vai ficar F0i, F e 0. Depois vai ficar aqui mais um quarto. Delta 00 é 1. Então vai ficar F2. F2 eu posso escrever F mini, F mini. Então vai ficar F0i, F0i duas vezes. F0i, F0i mais F0, F0. E depois mais FJ, FJ. E depois esse termo aqui. Menos 1/2. O ρ é igual a 0 e o mi igual a 0. É mi ρ, né? Mi igual a 0 e o ρ igual a 0. E aí esse índice aqui sendo temporal, esse índice aqui só pode ser espacial. Então a gente ficou, né? Essa expressão aqui é a expressão candidata a ser justamente a energia do sistema. E depois nós temos o termo, a gente está pegamos aqui esse termo θI0, que é o que a gente está acostumado a dar o vetor de point. Tudo bem, θI0. θI0, então, vai ficar I0, vai ficar I0, vai ficar FI, Mi, FI0. Mas como esse cara aqui é temporal, esse aqui só pode ser espacial. Então aqui vai sobrar uma FJ, 0 e FIJ. Depois esse cara aqui é 0. Depois esse termo aqui
ele vai dar para nós menos o meio do V0, da componente temporal, F til I beta, eu vou botar F til 0 a 0, menos o meio do V0, F til I J a J. Então, isso aí é o candidato a vetor de Point. Mas só que agora, depois a gente vai comentar a questão da simetria. Então, aquele primeiro termo ali, dá para nós o famoso F0i desce, F0i, então aqui ficou, vai ficar menos o meio, aqui vai ficar F0i embaixo, esse F0i aqui vai descer, vai ficar com o sinal menos, esse F0i, esse aqui é F0. Mas eu troco o sinal desse cara, fica F0i, então fica mais. F0i, F0i é 2. Isso aqui está dando, é escalar, é 2. Esse termo aqui está dando mais um meio, esse cara aqui desce negativo, então vai ficar menos um meio de A2. Esse termo aqui desce, fica menos, fica FJ embaixo, menos A, vai dar aquele famoso mais um meio de D2. Então a gente está reproduzindo aqui a energia maxwelliana. Então, θ 00, vou botar aqui, θ 00 está dando para nós o meio de A2 mais D2. Agora nós temos esse termo aqui, menos o meio, a componente zero do campo externo, do vetor de fundo, que eu não disse que é constante, V0, F til 0i, vou poder descer F til 0i e vou subir o AI para fazer as identificações euclidianas. Então F0i é o AI, F til 0i é o AI. Esse aqui é o campo magnético, componente I. Isso aqui é o potencial vetor. Então esse termo aqui dá menos o meio de V0, potencial vetor a escalar, campo magnético. E depois, θi 0, ele está dando para nós. Então Fij em cima é Fj embaixo, que é menos Epsilon IJK, é BK. Esse é o Fj embaixo. Desci os dois, não tem problema. F0J embaixo é menos F0J. FJ0 é menos F0J. Vou botar mais, e aqui vai dar o campo elétrico, componente J. Então, vai dar a componente I de E vetor B. Então, esse θ0 aqui, ele vai ser identificado com E vetorial B, componente I, componente euclidiano. Depois, menos o meio do V0, aqui é o potencial elétrico, o setor elétrico, φ, e o F til I0 em cima é menos F til I0 embaixo, que é mais F til 0i, e F til 0i é o campo magnético, né? Então aqui vai ficar B, campo magnético B, componente I. Depois, esse termo aqui, que é V0 menos o meio do V0, aí F til IJ em cima, F til IJ embaixo, que é menos Epsilon I JK, não, aí é S, F til 0, então F til IJ em cima, F til IJ embaixo, que é pela dualidade, é Epsilon. Então, eu quero trocar esses dois itens aqui para baixo. E vou subir esse aqui. Esse aqui ficou com o sinal mais. Para poder fazer as identificações. Então, ficou meio de V0. F til IJ embaixo é IJK, é K. E o AJ em cima é o A euclidiano, componente J. Então, isso aqui fica A vetor campo elétrico, potencial A, vetorial campo elétrico, componente. Então, que a gente tem essa equação. Observação importante. Então, essa equação aqui, ela está
me dando uma noção, porque se eu pegar agora a outra equação, eu tenho a outra equação de continuidade que eu tinha, que era essa aqui, nossa equação de continuidade era dmi θ mi ρ. Se eu pegar agora o ρ igual a i, eu vou ter uma equação de conservação para essa grandeza aqui, θ0i. Essa equação de conservação aqui, ela está dando ddt dessa grandeza. Essa grandeza aqui é que vai ser identificada como vetor de como momento, porque aqui o vetor de point é um vetor de point, vamos dizer, estendido. Essa grandeza aqui, ela vem dessa equação, d0, θ00, mais di, θi0 igual a Então, eu estou tendo a equação de conservação da energia e aqui a divergência de um vetor, que vai fazer o papel de um vetor de point estendido. Porque o θ0i é diferente do θ0. Quando a gente tem Maxwell, o θi0 é igual ao θ0i. Então, quer dizer, quando eu pego essa equação aqui, estou escrevendo assim, d0 θ0 mais dj θji, eu estou pegando isso aqui, ddt do θ0i. Só que o θ0i é diferente do θi0. Porque é diferente disso. θ0i é diferente do θ. Tchau, Zé. Um abraço. Então, aqui é que vai estar o vetor de point. Quer dizer, nesse modelo em que o tensor de energia-momento não é mais simétrico, a densidade de momento está aqui, porque eu tenho uma equação de conservação do momento. Então, eu vou interpretar esse θ0i como a densidade de momento, e não o θi0. Então, na equação de continuidade da energia, esse cara, esse tensor que está aqui, esse tensor, essa componente do tensor de energia-momento, é uma espécie de um vetor de point estendido, mas que não faz o papel da conservação do momento. Quem vai fazer o papel do momento, da densidade de momento, é esse aqui, que vem essa aqui é a equação de conservação do momento, derivada temporal da energia e a derivada temporal do momento. E aqui eu vou ter o tensor de tensões, o tensor de cisalhamento. Então, queria chamar a atenção disso, e aí a gente também observa o seguinte, na equação de conservação da energia, então o que aconteceu? Aconteceu para nós que esse termo aqui, esses termos aqui, ó, estão dando o fato do V0 depender do tempo, o fato do V0 depender da posição aqui e aqui. Esses dois termos aqui são diferentes. Posso agora escrever isso aqui, né? Posso passar isso aqui para anotação, vamos passar isso aqui para anotação vetorial. Deixa eu apagar isso tudo aqui, para ficar com a forma final. Então a gente ficou com o seguinte, foi isso aqui, então ficou V0, θ00, mais DI, θi0, então ficou aqui a derivada temporal da densidade de energia, vamos colocar aqui a densidade de energia, aqui a divergência de um vetor de point estendido, que não é mais um vetor de point de Maxwell, porque ele pegou um termo novo. Pegou esse termo aqui, esses termos aqui que dependem do fundo. E o termo de dissipação, eles estão dando para nós. Eu tenho dissipação da interação da corrente com o campo elétrico, que é gerado. Depois tem uma dissipação que vem, se o V0, se o vetor de fundo não é constante, a derivada temporal dele, vou botar aqui o V0 ponto, né? Agora, esse cara aqui eu posso descer 0i e subir o AI. Então, F tipo 0i é o campo elétrico, é o campo magnético, então isso aqui vai ficar A escalar B. É esse termo aqui. Depois, esse termo aqui vai me dar, eu vou deixar aqui, esse aqui vai ficar o gradiente do V0 menos o meio. Esse termo aqui é o gradiente do V0. Termo aqui. E aí esse I0 em cima, ele desce I0 embaixo, que é menos 0i embaixo. Então vai ficar mais F tio 0i.
mas o F til 0i é o campo magnético. Então, escalar B. E aqui o potencial elétrico. Potencial escalar φ. E depois, esse termo aqui, menos meio, da componente I do gradiente do V0, DI, V0, tá? Agora, F til e J desce, F til e J sem trocar sinal, fica mais. E o AJ, não, F til desce, então que continua menos. Quem desce os dois índices espaciais não tem troca de sinal, mas o AJ vai subir para fazer a identificação euclidiana, então o AJ sobe. Então esse termo aqui vai ficar DI V0, o AJ euclidiano, e o F til IJ, que é epsilon IJK, é K. Então ele vai dar, J com K vai dar gradiente de V0, escalar, A, vetorial campo elétrico. Meio de gradiente do V0, escalar o A, vetorial campo elétrico. Então esse seria os termos de dissipação. Então se o fundo for constante, esses termos todos aqui são zero, e a dissipação vem só da corrente. Agora, se eu tiver um fundo dependente da posição, isso significa o quê? Que eu tenho o vetor Vmi dependente da posição no lagrangiano. Se eu tenho um lagrangiano que depende explicitamente da posição, eu violo a conservação da energia do momento. Quer dizer, a violação da conservação da energia e momento do campo está vindo porque o vetor de fundo não é mais constante. Então está tendo uma troca de energia. O vetor de fundo ele pode estar dando ou pode estar tirando energia do sistema, através desses termos aqui. Agora, se o vetor de fundo for constante, o que é uma possibilidade, eu só tenho dissipação da energia, a tradicional já. O que eu gostaria de chamar a atenção de vocês são duas coisas só para terminar, que nesses modelos em que o tensor de energia-momento não é mais simétrico, é importante observar que há uma diferença entre o vetor de Poynting e a densidade de momento. Nas teorias usuais, o tensor de energia-momento é simétrico. Então, a equação, quando eu escrevo a equação para a energia, que é D0, θ0, 0, mais DI, θ0, o que eu tenho aqui é o vetor de Poynting. Quando eu escrevo a equação para componente espacial, que é o θ0i, e aqui é um dj, um θji, então esse θ0i aqui é diferente do θi0, que na verdade é θi0, é menos θ0. Então esse cara aqui não é um vetor de Poynting, né? Se fosse simétrico, né? Se isso aqui fosse simétrico, esse cara seria o vetor de Poynting e esse cara seria o vetor de Poynting. Mas agora não, θi0 é diferente do θ0i. Então esse cara que está aqui não é esse, mas é aqui que está a densidade de momento. Então a densidade de momento está no θ0i. E aqui é o vetor de Poynting. Então eu tenho agora o vetor de Poynting estendido, que é diferente da densidade de momento que está aqui. Tá legal? Tarefa, para quem quiser pensar. Agora vocês podem dizer, mas poxa, olha só, será que a energia é invariante de gauge? Olha a presença do potencial vetor aqui. Isso aqui é invariante de gauge, isso aqui é invariante de gauge, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui é invariante de gauge. E o ar? Se eu fizer uma transformação de gauge na energia, eu vou produzir a variação de gauge desse termo, isso aqui não muda, mas eu vou produzir um termo que vai ser menos o meio do V0, gradiente do alfa, escalar dele. Esse termo. Agora, esse termo é uma densidade de energia. Então eu tenho que integrar esse termo. Então, tirar a energia do sistema é D3x. Então a energia é a integral da densidade. Vamos botar assim, V0, D,
escalar gradiente de alfa. Então essa é a variação de gate. A densidade de energia não é invariante de gate, mas vamos integrar isso no espaço. Então isso aqui é V0, DI, DI alfa. Se a gente faz, podemos escrever isso aqui como sendo DI do V0, DI alfa menos DI V0, DI alfa menos V0, DI alfa. Então, isso aqui é uma derivada, uma integral de uma divergência. Então, vai a zero nas bordas do espaço-tempo. Esse termo aqui é a lei de Gauss, divergência de D igual a zero. Sobra esse termo para nós aqui, que é gradiente de V0 escalar B alfa, né? Agora, o que a gente tem é que D0 VI menos DI V0 é igual a zero. Vou colocar assim. D0 VI menos DI V0 é igual a zero. Então, o gradiente de V0 está aqui. Então, a gente tem que o gradiente de V0 é a derivada temporal do V. Isso é assim, a derivada temporal do V. E aí eu teria derivada temporal do V. Eu posso escrever esse termo aqui, né? Teria que ver, quer dizer, a gente tem que fazer, o que eu estou sugerindo a vocês é o seguinte, mostrar que, apesar desse termo aqui não ser invariante de Gauss explicitamente, né, eu tenho que olhar a densidade de energia, mas o que eu estou interessado é na energia do sistema. Então, a energia é a integral de volume disso. O único termo que não é invariante de Gauss é esse. Então, eu teria, o que sobraria quando eu fizesse a integral de volume do termo que não é invariante de Gauss é isso aqui, V0, a variação de Gauss do A, escalar para ele. Então, o que a gente vai ter que usar aqui? O que eu quero mostrar, o que eu deixo como tarefa, é mostrar que essa integral aqui é zero. Tá? Essa integral aí é zero, usando as informações, fazendo integrações por partes e usando esse fato que DI V0, DI V0 menos D0 VI é igual a zero. Aquela condição de ter conservação da corrente. E aí, esse termo aqui é o gradiente de V0, que é esse termo aqui, que eu vou, quando fizer a integração por parte, eu vou produzir uma divergência de D, que é zero, e vou produzir um gradiente de V0. O gradiente de V0 é o D0 do VI. Aí eu vou usar, eu tenho uma derivada temporal aí. Aí eu vou usar essa derivada, eu estou integrando, teria a derivada temporal, né, temporal no A, integrar a derivada temporal no B, mas eu não vou poder fazer integral no tempo, né? Porque a minha derivada, eu estou pegando a densidade, então a minha densidade ela só mede a integral no espaço. Então eu estou vendo o seguinte, o que eu quero mostrar é que devido à condição de Gauss, né? D0 menos D0 é igual a zero, esse termo também, a densidade de energia não é invariante de Gauss, mas a energia total é invariante de Gauss. Quer dizer, a energia total, ela vai ser, o termo que viola a conservação, a invariância de Gauss da energia, acaba sendo um termo de superfície. Eu vou deixar isso como tarefa, mas eu também vou fazer. Agora não estou assim reproduzindo rapidamente, mas é só mostrar que essas grandezas aqui, apesar de não serem, isso aqui é invariante de Gauss, isso aqui já não é. E nem esse termo aqui é. Então, mostrar que essas densidades não são invariantes de Gauss, mas as grandezas integradas dela, mas eu estou interessado porque o que eu meço não é a densidade de energia, é a energia. A energia do sistema é invariante de Gauss. Então, deixo isso aqui como tarefa. Na próxima aula a gente rediscute isso aqui. Então, só para terminar. Então, o que nós fizemos foi pegar
uma teoria, um modelo de gate, com violação da simetria de Lorentz, nessa direção, na direção de um vetor externo que se acopla com o campo eletromagnético. Agora, o que eu quero mostrar na próxima aula é que, devido à supersimetria, o termo que nós produzimos, aí, o famoso termo de quebra da simetria de Lorentz, foi esse termo que nós colocamos no Lagrangiano, um quarto, o epsilon i, lambda, dmi, ali, f kappa lambda. A supersimetria me diz que esse dmi aqui tem que ser o gradiente de um escalar. E aí isso é um termo do Lagrangiano. Eu vou integrar por partes. Quando eu integrar por partes, eu trago a derivada para cá. Ela vai me produzir um f mini por causa da antissimetria. Então eu vou produzir dois termos aqui. Vou liberar o φ e vou produzir dmi a ni. Mas devido à antissimetria, isso aqui vai ficar f mini. E isso aqui fica o f kappa lambda. Estou botando o epsilon aqui na frente. Mini kappa lambda. O primeiro termo. Segundo termo, essa derivada vem para cá. Mas aí eu vou ganhar a identidade Bianchi. Ó, mi kappa lambda, mi kappa lambda. Então o segundo termo não tem. Então, esse termo acaba virando esse. Mas esse termo aqui, a menos do fator 2, nada mais é do que o f til mini. Então a gente ganha a presença desse escalar aqui. E isso aqui é exatamente o termo de violação de CT. Então, quer dizer, esse termo aqui, que é o termo típico axiônico, quer dizer, então, numa teoria com violação, quer dizer, no modelo em que há violação da quebra da simetria de Lorentz e supersimetria, ou não, mesmo que não haja supersimetria, a condição de invariância de gauge impõe que aquele Vb tenha que ter rotacional zero. A gente mostrou isso, para ter invariância de gauge, a gente tinha que satisfazer essa condição. Uma solução dessa equação é ter Vb igual ao gradiente de um escalar. Isso eu posso impor, isso é uma solução particular. Mas com supersimetria não, a supersimetria me diz que isso aqui tem que acontecer, a supersimetria fixa essa relação. E aí isso aqui automaticamente satisfaz isso aqui. Então, esse escalar que está ligado a esse vetor de fundo, ele pode estar fazendo o papel do axion. E na supersimetria a gente entende de onde é que vem esse vetor. Esse vetor, na verdade, ele é o gradiente de um escalar que está presente no background supersimétrico. Quer dizer, a supersimetria, ela me diz que o fundo, ela tem uma origem microscópica. Quer dizer, o papel da supersimetria é dizer qual é a estrutura desse Vmi, o que é esse Vmi, da onde é que sai esse vetor Vmi do modelo de Kerouac de Jacquet. Então a supersimetria me diz, esse vetor aqui, ele vem de uma estrutura supersimétrica, de um supercampo escalar quiral, onde eu tenho um escalar, um espinor e um outro escalar. E esse vetor aqui, ele aparece como gradiente desse escalar. Então, esse escalar, quer dizer, isso aqui é o fundo supersimétrico, eu tenho um fundo bosônico, um fundo bosônico e um fundo fermiônico. E esse vetor aqui, ele vem, na verdade, da condensação desse escalar no vácuo. Então, quer dizer, a supersimetria, ela dá uma origem microscópica para esse vetor que quebra Lorentz, e ao mesmo tempo ela resolve o problema da invariância de gauge. Isso aí é que deveria ser o axion. Então o axion, nessa discussão, ele pode ser um objeto escalar derivado de uma, vamos dizer assim, da presença de uma estrutura supersimétrica lá quando houve a quebra da simetria de Lorentz. Vamos discutir isso melhor na aula que vem. Porque esse ponto de vista, vamos dizer assim, quando se fala de física de axion, a gente não adota muito esse ponto de vista, adota mais o ponto de vista de vida QCD, que é uma coisa tradicional e muito interessante. Mas eu vou deixar isso para o final. Eu vou preferir trabalhar com vocês uma visão mais atual, uma visão atual não, uma visão alternativa da onde é que possa estar vindo o axion. Bom? E aí a gente vai depois só trabalhar essa relação axion-fóton. Qual é o papel do axion na mediação das interações eletromagnéticas? Beleza, então a gente para por aqui hoje e a gente retoma quinta que vem, se Deus quiser.